Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à minha página, Vitor Novaes na área com vocês, trazendo mais conteúdo sobre gestão, sobre tudo que compreende o nosso ecossistema, o nosso ambiente, liderança, cultura, operações, previsibilidade, resultado, meta, enfim, são diversos temas que a gente trata por aqui e nesses vídeos a intenção é sempre trazer insights, trazer algumas reflexões e trazer algumas ferramentas também que possibilitam vocês melhorarem todos os dias. Então, você que está chegando aqui agora, já se inscreve, curte o canal, ativa o seu sininho aí, se inscreve no nosso canal para ajudar esse canal cada vez ir mais longe e poder levar mais conteúdo para mais e mais pessoas. Galera, o tema de hoje a gente vai falar sobre reuniões de acompanhamento. E por que que eu quero falar desse tema com vocês? Primeiro, é um tópico que muita gente negligencia. E já vamos começar aqui, porque o assunto já é do dia a dia, então eu vejo isso nas empresas que atuo, vejo isso nas consultorias que faço e vi isso ao longo da minha carreira. Eu tenho hoje quase 40 anos, mas eu tive a oportunidade de dividir um negócio familiar, então desde molequinho eu já acompanho isso e, obviamente, depois, à medida que eu fui adquirindo não só experiência, mas também formações técnicas que me permitiram unir a teoria à prática. E galera, um dos pontos eu vejo que a galera não sabe conduzir reuniões. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, os meus alunos sabem, né? Eu, inclusive, faço uma segmentação do tipo de reunião. A gente tem reunião de projeto, a gente tem reunião de inovação, a gente tem reunião de resultado, a gente tem reunião de acompanhamento e a gente tem os dailies, né? Aquelas reuniões que são flashes de coisas rápidas do dia a dia, alinhamento simples. E qual ponto? Eu quero falar da reunião que, em tese, deve ser uma reunião gerencial semanal. A gente fala de reuniões de resultados sempre mensais, pelo menos uma, diria até duas aí, obviamente dentro dos períodos, né? Mensal, trimestral, semestral, anual. Por outro lado, semanalmente é indicado que o estratégico junto com o tático, ou seja, gerentes e diretores, gerentes e coordenadores, enfim, todo mundo que está nesse núcleo aí do corpo tático, tem alinhamento semanal entre departamentos, entre operações, entre unidades e entre tático estratégico. Por quê? Porque às vezes um mês é um tempo muito grande. Pensa você o seguinte, hoje eu toco uma operação agroindustrial. Então, a gente tem aí quatro braços de negócio, por exemplo, que é uma fábrica de rações, a gente tem duas operações agro e um frigorífico, que é uma indústria de beneficiamento, que obviamente ataca aí o mercado varejista, né? Varejo, cash, enfim, de certa forma, um mercado um pouco mais amplo. Mas olha a variedade. Quando a gente fala do produto acabado, a gente está falando de mercado, a gente está falando de oferta e demanda, a gente está falando de concorrência, porque o preço, por exemplo, da proteína do frango, ela é impactada pelo preço do pescado, pelo preço da carne, porque a pessoa vai para comprar 1 quilo de proteína animal. Então lá, se a carne estiver muito cara, ela migra, a carne do boi está muito cara, ela migra para a proteína do frango e por aí vai. Aí vamos para a fábrica de ração, a gente já está falando de outro nível de commodity, a gente já está falando de grãos, né, que são necessários e fazem parte da dieta. Tem substitutos? Tem, mas são muito poucos. Então, a dinâmica do negócio é muito grande. É isso que eu quero dizer. Muita coisa acontece ao longo de um curto espaço de tempo, às vezes de um dia para o outro, e você não pode esperar um mês para tomar uma decisão, você não pode esperar um mês para acender uma luz de alerta. Claro, Vitor, o dia a dia das operações existem as yellow flags, as red flags, né, as bandeiras ali, que cabe aos departamentos fazer essa interlocução. Mas a gente sabe que gente é gente, né? Muitas vezes o cara da logística, e é normal, né? Os, entre aspas, atritos entre departamentos, logística, comercial, comercial com financeiro. Porque tem que brigar para fazer acontecer mesmo e um departamento não consegue ter a visão do todo. Cada um vai defender o seu ali. Aqui uma contenção de custo, aqui uma projeção de receita, aqui uma confiabilidade no recebimento do caixa. E é normal existirem atritos. E o que que a gente faz semana a semana? A gente vem modulando, né, trazendo as necessidades que o negócio, que aparecem para o negócio, seja assim, eu vendo hoje com a condição de preço de no máximo 28 dias, mas meu concorrente passou a oferecer até 90 dias de prazo. Eu vou só falar isso com o financeiro e o cara vai me dizer, não, mas aqui não tem como. Não, a gente tem que levar isso para uma mesa de reunião, isso tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que fazer uma amostragem, selecionar quem são os principais clientes que a gente pode já abrir essa condição para bater de frente com a concorrência, entre tantos e tantos outros elementos. Qual o grande ponto dessa discussão? O primeiro ponto é você ter a recorrência de fazê-la semanal. O segundo ponto, que talvez seja um dos mais importantes, é você garantir a pauta da semana.
Porque o que acontece é você trazer assuntos banais como esse, porém, não é banal, é um assunto de relevância, mas você banalizar a reunião toda por um assunto que deve ser tratado no dia a dia. É para ser pontuado na reunião. Para dizer, olha, tem esse movimento de mercado, então estou deixando aqui o meu corpo gestor, né, os meus diretores, enfim, os meus gerentes cientes, e a gente vai estar trazendo essa discussão mais para a mesa, porque isso vai envolver um movimento que eu não tenho competência, eu não tenho autonomia para resolver sozinho. Então, esse é o viés eh, do tópico das ações que são pontuais. Por outro lado, você tem obrigatoriamente que tratar os assuntos que são de recorrência. Então, por exemplo, digamos que você é um produtor, pega a indústria. Então, a tua indústria, qual o volume de produção? Qual plano de produção foi atendido? Qual o custo de produção? Como é que está a saída do produto, como é que está a demanda do produto. Então, são tópicos que você tem que falar, comercial, como é que está o ticket médio, como é que está a saída de mercadoria, como é que está a abertura de portfólio, como é que está a venda do mix, né, por departamento, dentro do seu portfólio. Então, são tópicos que você não pode esperar um mês para tratar. Ah, Vitor, a gente está indo muito bem aqui, porém o CAC aumentou. Então a gente precisa entender por que que o CAC, né, o custo de aquisição de clientes aumentou. Isso precisa ser revisto, precisa chamar o pessoal do marketing ali para entender que movimentos, ou se a gente tem que mudar a narrativa, se a gente tem que atacar outro público, se a gente tem que mudar o canal de distribuição. São coisas que você, obviamente, não vai fazer movimento estratégico de uma semana para outra. Talvez até sim, mas é você já colocar na mesa, é você chamar o alerta e você monitorar os indicadores. Esse é o grande lance. Se você hoje é um piloto de avião, um piloto, seja o que for, você tem um painel que lhe dá uma série de indicativos. Então, durante o voo, quando ele está ali em cruzeiro, o que acontece? Ele não vai ficar apertando o botão e fazendo acrobacia e entendendo, fazendo teste. Isso é uma reunião de projeto, isso é um momento específico. Pensa dessa forma. Mas o que que ele está fazendo? Ele está monitorando tudo que existe. Ele está olhando o radar, ele está olhando a altura, ele está olhando a distância, ele está olhando o combustível. Não é diferente na tua empresa. E é isso que a galera precisa entender. Durante o cruzeiro, eu preciso monitorar esses indicadores. Então, se eu tenho 4 gestores, boto os 4 caras na mesa e os 4 têm que ir ali relatar o que é que está acontecendo dentro dos indicadores que são esperados. E aí a gente volta, tem um outro vídeo meu gravando aí falando sobre OKRs, né? Objetivos e resultados chaves. Quais são as OKRs? Talvez a pauta da reunião pode ser a própria OKR. Pode ser o monitoramento das OKRs e assuntos gerais. Eu já fiz muita ata de reunião baseada nisso. Então, eu dou ali para o cara 15 minutos para ele poder falar, ou seja, 4 gerentes e 1 hora de reunião é mais do que o suficiente de alinhamento semanal. Você não ficar enchendo o saco todo mundo, falando e repetindo as mesmas coisas. Você tem momentos específicos para cada coisa. Se alinhamento o cara não está performando, chama o cara do lado, debruça os números, faz um PDI, um plano de desenvolvimento com o cara para entender tudo aquilo que não está funcionando, dá os recursos, se for o caso, para ele desenvolver e cobra o cara dentro de uma cadência. Se o problema não é esse, é só alinhamento, é reunião de alinhamento, galera. Ah, precisamos desenvolver um novo produto que a gente está perdendo mercado, mês após mês, semana a semana a gente está percebendo essa queda. Então, monta uma reunião para falar de desenvolvimento de produto. Beleza? Espero ter chamado a atenção de vocês sobre esse aspecto, porque independente do porte do teu negócio, se é pequeno, médio, grande, não interessa. O teu negócio, ele precisa dessa atenção e ele precisa, pelo menos, desses 3 níveis de reunião. Ele precisa dessa reunião de acompanhamento semanal, que é um acompanhamento tático. Ela precisa de um alinhamento estratégico, que é uma reunião pelo menos mensal. E ela precisa do alinhamento operacional, que são os dailies diários. São reuniões ali no chão de fábrica, no chão de loja. São reuniões que você, por exemplo, na época do varejo, fazia reuniões diárias de 15 minutos. 15 minutos, principais indicadores do dia, que eram indicadores de performance de vendas, né? Mix, positivação, ticket médio, venda por departamento. A gente falava disso ali em 15 minutinhos, falava dos gaps, né? Quanto é que a gente está atrás, quanto é que a gente está à frente, e aí a galera corria atrás do seu durante o dia, mas todo dia fazia um elemento diário. Então você consegue entender aí onde é que está o tático, o estratégico e o operacional? É em cima, basicamente, dessa divisão, e é dessa forma que você consegue fazer o alinhamento. É óbvio que para conduzir cada reunião, é importante que você faça um mini planejamento. Para quê? Para você não furar sua pauta. Imagine você todo dia chegar para sua equipe de vendas e você falar assim, ó, galera, 15 minutinhos. Aí você passa 1 hora. No outro dia você passa 1 hora e meia. No outro dia você não faz. Qual é a credibilidade que você vai passar para o seu time? Se você não consegue se organizar, vai cobrar a organização deles para quê? Se você não consegue ter cadenciamento, se você não consegue cumprir aquilo que você disse, como é que você vai esperar que o seu liderado ele entre ali numa rotina, numa constância para alguma coisa? Então, pensa aí nessas operações, nessas reuniões de alinhamento
operacional, nas reuniões de elemento tático e nas reuniões de elemento estratégico. Beleza? Espero que vocês tenham curtido bastante. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar a gente a estar levando mais conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera, e até a próxima.